Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. Eu sou Margot Ferreira e nós estamos hoje aqui para falar sobre a nossa geração. Eu acho lindo esse nome. Nossa, que sexy que você falou. Geração X. Geração X, estamos revolucionando a maturidade? Pois é, para responder essa pergunta, nós estamos aqui com uma convidada, Elisete Schwad. Ela é antropóloga. Muito bem-vinda, Elisete, aqui no nosso podcast. Boa tarde, obrigada pelo convite. Você pode se apresentar? O que exatamente você pesquisa? Então, eu sou professora da universidade, do Departamento de Antropologia, e eu coordeno um grupo de pesquisa que se chama Gênero, Corpo e Sexualidade. Então, nesse grupo nós temos pesquisas com vários outros temas que se entrelaçam à questão da juventude, mulheres, movimentos sociais, sexualidades, enfim. Nós somos em um grupo grande de pesquisadoras e pesquisadores, né? Eu não estou sozinha. E aí eu tenho pesquisado muito as questões relacionadas a esses atravessamentos entre idade, gênero e outros marcadores sociais também, né? Classe, trabalho bastante com movimentos sociais, enfim. Perfeito. E aí, me responda, o que é essa mulher? Quem é essa mulher da geração X? Então, eu acho que, assim, do ponto de vista, teriam duas possibilidades de falar sobre essa questão, né? Da nossa experiência, do que nós podemos partilhar, e do ponto de vista também de observar o que são essas mulheres, né? Considerando as análises que a gente tem feito em pesquisas, né? E aí eu estava lembrando que a minha pesquisa de doutorado, na verdade, ela foi sobre mulheres de segmentos médios urbanos, e na época, que era a época da virada do milênio, eu chamei, a minha tese de doutorado se chama Deusas Urbanas, e eu fiz uma pesquisa sobre o feminino no universo neo-esotérico, toda essa onda de retorno ao feminino, às questões da natureza, espiritualidade, enfim, né? E nesse momento eu trabalhei muito com mulheres de segmentos médios urbanos, que talvez sejam as que estão mais, assim, identificadas com essa ideia de geração X. E eu vou dizer por quê. A questão da geração, dessa separação etária, né, e desse marcador, né, ela é problemática, porque ela não pode ser considerada isolada de outros fatores, né? Então, por exemplo, eu sei que nós estamos vivendo esse momento, eu e muitas outras colegas, né, que estão, digamos assim, mais ou menos na mesma condição que eu, né, mulher branca, privilegiada, que tem uma estabilidade, que teve possibilidades de fazer escolhas e segue tendo essa possibilidade, né? O que é muito diferente de muitas outras mulheres que talvez não na verdade, essa ideia de geração X e da revolução da maturidade, não faça muito sentido, né? Porque são outras questões que atravessam o cotidiano. E aí eu penso na questão da classe, da raça e outros marcadores, né? Sim. Então, eu acho que a primeira coisa importante a gente pensar é que, na verdade, é necessário refletir a partir dessa perspectiva mais interseccional, assim, perfeito, né? Que eu acho que é E aí a gente poderia pensar especificamente o que significa pertencer a essa geração em termos de segmentos médios urbanos, que vivem uma série de transformações, né? E talvez eu poderia localizar aspectos da minha experiência e dos espaços da minha convivência em relação a isso, né? Nós passamos por tópicos importantíssimos da história, do avanço tecnológico. A gente usava orelhão, né? A gente usava ficha para telefonar. Hoje a gente passou por toda essa evolução. Exatamente. Hoje a gente conversa com os nossos filhos que moram fora pelo celular. Isso era impraticável até bem pouco tempo. Quando eu vim morar em Natal, eu mandava carta para os meus amigos do Rio de Janeiro e a resposta só chegava uma semana depois. Olha por quanta coisa a gente passou. Isso esclarecendo também que a geração X, né, são nascidas entre 1965 e 1980. Ou seja, estamos hoje entre
45 e 60 anos. Sim, sim. Exatamente. E eu iria um pouco mais longe ainda, Marco, porque, na verdade, assim, acho que a gente atravessa realmente todos esses períodos, né? E eu escrevi o meu memorial para a professora titular há uns 6 anos atrás, né? E aí, nesse processo, eu nunca tinha feito um memorial, porque quando eu prestei o concurso para a universidade não era uma exigência. E nesse processo eu refleti muito sobre justamente esses aspectos, de quantas etapas importantes assim que foram atravessadas pela chegada das novas tecnologias, né? Então, quando eu nasci numa comunidade rural onde não tinha energia elétrica. Até os 10 anos, eu não tinha TV e nem energia elétrica na minha casa. Eu não sabia o que era um alimento industrializado. Enfim, a gente não tinha... Era um processo ainda de muita diferença entre territórios, espaços rurais e urbanos. E isso se acelerou imensamente na década de 80 e 90, né? E eu sempre falo para os meus filhos que quando eu fui fazer o doutorado na USP, em 1997, eu tive meu primeiro e-mail. Gente, isso é muito recente. Foi ontem, anteontem. Exatamente. Então, até ali a troca era... Eu recebi as informações do concurso aqui em Natal, eu sou de Santa Catarina, em 1993, por fax. Pergunta se eles lembram o que é o fax. Então, sabem o que é. Então, aí eu acho assim que tem muitas, de fato, assim, se for por pensar por essa questão das mudanças tecnológicas, né? Mas eu acho que são muitas outras mudanças, porque na verdade, assim, talvez a possibilidade de algum tipo de aspas, revolução na maturidade esteja também relacionada ao fato de que, por exemplo, nós, como mães, né, e nós estamos vivendo múltiplas experiências, né? Hoje eu estava conversando com meu filho e a gente estava trocando informações sobre uma colega que foi colega dele na infância, que acabou de fazer a transição, se tornou um homem trans, né? Então, eu acho que, de fato, assim, tem várias outras coisas que nós estamos vivenciando, né? E, às vezes, ainda com muitas tensões e muitos conflitos, porque eu acho que não dá para fazer uma separação aí entre a postura de mulheres mais liberais e outras mais conservadoras, porque a sociedade é complexa e ela é dinâmica. Então nós não estamos somente vivenciando, nós fazemos parte dessa evolução, ou você acha que a gente só está vivenciando e ainda existe uma corrente meio careta que não aceita essas evoluções? Eu penso que em todos os espaços nós temos... digamos assim, resistências e mudanças, né? E eu acho que ultimamente, assim, toda a reflexão sobre a produção cinematográfica e vários outros espaços nos permitem ver, né? Como esses espaços sempre estiveram juntos, né? E numa abordagem assim, de que a gente não teve, digamos assim, uma linearidade nesse crescimento. Mesmo nós saímos da ditadura militar porque houve uma movimentação social enorme, sim, de todos os tipos. Nós temos grandes conquistas. De uma geração à frente da gente. De alguma maneira... A gente participou. Na década de 80 eu estava entrando na universidade. Então, eu lembro muito do movimento Direta Já e principalmente da Constituinte. Hoje, quando nós preparamos conteúdos e usamos como referência a Constituição, né, é muito importante considerar que ela foi resultado de uma luta social e política, sim, muito intensa, principalmente nos anos 80, mas que já estava acontecendo nos anos 60 e 70, né? Isso no que se refere às lutas feministas, né? Se a gente pensar assim, a partir da década de 60, a pílula anticoncepcional, toda a discussão em relação à sexualidade, que começa a mudar muito, né? Foi antes. Um pouco antes, mas que vai se consolidando nessas décadas, né? Mas por que eu estou questionando? Porque a nossa geração, a nossa adolescência foi nos anos 80. Nos anos 80 a gente já recebeu uma coisa meio mastigada. Eu acho que quem segurou mesmo a barra dessa revolução foi a geração anterior. Quando os anos 80 começaram a acontecer, as diretas já chegaram em 84. Em 85 a gente saiu de uma ditadura militar, já começou com um governo civil, que, enfim, a morte de Tancredo atrapalhou aí o processo. Mas a gente, na eleição seguinte, a gente já pôde votar.
né, diretamente para presidente, Isso. em 89, né? Então, a gente recebeu a coisa meio mastigada. Quem sofreu, quem foi pro pau de arara foi uma geração anterior à nossa. Mas você pensar, assim, você tem toda a razão nisso, quer dizer, a geração que nos precedeu abriu caminhos, como tudo, né? Como em tudo acontece isso, mas nós vivemos muitos momentos que nos construíram. Certo? O que nós somos hoje é realmente o que a gente viveu. E se você pensar que nós somos mulheres da geração X, entre essa idade aí, 40 e 60 anos, 45, 60 anos, a gente também viveu algumas oportunidades que nem a de hoje, por exemplo, não consegue. Por exemplo, nós tivemos possibilidade de fazer concurso, tinha muitos concursos. O trabalho tinha mais oferta, né? Hoje quem já está se aposentando já tem a sua renda garantida, coisa que a geração X, Y, por exemplo, não vai ter. Vai demorar a ter. Não tem essa garantia. Quer dizer, hoje a gente está assim, meio que numa zona de privilégio, podemos dizer isso? De conforto, mas depois de muita batalha. O que queremos e o que não queremos, se casamos, se não casamos, se separamos. Enfim, isso é uma situação um tanto quanto confortável, podemos dizer assim? Eu acredito falando da mulher urbana. Sim, né? sim. Falando um pouco da nossa experiência mais próxima, né? Eu acredito que sim. Se fosse falar da minha experiência, eu diria, né, que eu me sinto muito confortável, muito tranquila e, assim, muito livre, né? Não que em outros momentos eu não estivesse, mas esse momento é algo que está muito no horizonte, assim, né? Com os filhos crescidos e com todas as possibilidades de escolha. Mas ainda assim, eu penso que eu queria insistir um pouco nesse ponto de que não é possível estender isso a todas, assim, as pessoas não participam igualmente desse processo. Eu acho que isso é muito importante ser considerado, porque se eu olhar assim para a minha trajetória e às vezes eu falo, não, mas eu tinha muitas lacunas, porque eu vim de uma comunidade rural, eu não tinha acesso à informação até a década de 80, tudo era mais ainda difícil do que a vivência da ditadura, era a falta de acesso mesmo, escolas muito precárias, etc. Então, mas assim, quando eu vejo trajetórias, por exemplo, de mulheres negras próximas da universidade, elas foram ainda muito mais duras do que isso, né? Sim. Então, acho que o que eu acho assim que é muito importante é a gente pensar que as sujeitas, né, e as pessoas vivem de maneira diferente esses processos, né, mesmo as mulheres, né. Agora, sim, a gente tem algumas coisas que eu observo muito, assim, na minha experiência e no universo de relações, assim, que são mudanças bastante significativas. Por exemplo, teve um determinado momento que se começou a questionar muito a obrigatoriedade da maternidade para as mulheres. Ora, hoje nós temos muitas mulheres que optam por não ter filhos. Então, acho que a gente tem algumas coisas que já vão, assim, apontando caminhos possíveis e que talvez a geração seguinte também tenha mais tranquilidade nessas opções, nessas decisões e talvez seja menos questionada, não sei, porque essas mulheres seguem sendo muito questionadas, sem dúvida. Sim. Né? Até seguimos todas sendo muito questionadas. Exatamente. Né? Independente da geração. Exatamente. Elisete, a gente tem uma convidada que vai dar o depoimento agora, que é Josimei Costa. Ela também é professora da universidade e também tem um pouco a contribuir nessa nossa conversa. Vamos ouvi-la. Estou aqui atendendo a um pedido das filhas da pauta, a Margot e a Ângela, já que eu também sou uma delas, uma filha da pauta, né? Eu me graduei em jornalismo e fui durante 10 anos da minha vida jornalista atuante. E mesmo depois de ter deixado o jornalismo cotidiano, eu me dediquei à área da comunicação porque fui trabalhar na docência, na área de jornalismo, audiovisual, publicidade também. Sou aposentada como professora e me tornei uma escritora atuante agora. Já lancei um livro ano passado, vou lançar outro livro agora em junho. E eu consegui, com a aposentadoria, chegar onde eu quis a vida inteira, que é ser remunerada para escrever. Para ler e para escrever. Fiz e faço psicanálise a vida inteira, com o objetivo de conhecer a mim mesma, saber dos meus limites, saber se posso ir além deles ou se eu tenho que aceitar esses limites como eles são. E eu acho que isso me fez me tornar uma mulher mais consciente da minha condição. Me tornar, eu estou citando mesmo a Simone de Beauvoir, né? Que você não nasce mulher, você se torna mulher. Eu acho que é isso que eu
estou caminhando nessa direção. Porque não é fácil ser mulher nessa sociedade. Isso é um tema que as meninas estão discutindo aí o tempo todo no podcast. Envelhecer neste país, nesta sociedade, é muito duro, ainda mais para a mulher. Só que se a gente faz um caminho de autoconhecimento, você aceita que o envelhecimento faz parte de viver e você pode aproveitar, por exemplo, esse autoconhecimento para sofrer menos, né? E se a gente sofre menos, a gente pode aproveitar mais. Por isso que eu sou uma mulher ainda aberta para tudo que eu sempre fui, a vida toda. Só estou mais seletiva. Eu escolho o que eu quero fazer e eu já consigo dizer não àquilo que eu acho que não é para mim, porque eu não quero que seja, né? Claro que isso não vale para tudo nem em todos os momentos, mas está sendo muitas vezes assim. E isso me deixa feliz com esse momento da vida e me faz não ter medo de ser uma mulher madura, de estar envelhecendo e não me sentir menor por causa disso. Isso é precioso demais. Então, Elisete, esse tema, envelhecer, né? Como é que você analisa isso nessa sua pesquisa, né? Como é que essas mulheres têm lidado com esse envelhecimento? Então, eu acho que também, assim, é outra temática que é importante considerar dentro dessas diferentes dinâmicas, né? Eu gosto muito de usar uma referência de uma antropóloga, Gita Debert, que estudou muito as mulheres idosas na nossa sociedade e tal. E sempre que eu ministro aula de antropologia para estudantes de serviço social e outras que trabalham com idosos, eu gosto de trazer essa discussão. Porque dentro da antropologia a gente tem uma produção enorme sobre o envelhecimento, tentando questionar um pouco assim, esse envelhecimento mais do ponto de vista médico, né? E tem um texto específico que as estudantes que chama muito a atenção, né, das estudantes, que é um texto sobre a maneira como as mulheres idosas vivem a sua sexualidade. E aí tem toda uma discussão dos geriatras, gerontologia e tudo mais, né, sobre isso. E aí, na verdade, assim, quando essa temática é abordada do ponto de vista de uma aproximação que não passa por essa medicalização, né? Os depoimentos das mulheres são muito assim, não, isso já não faz parte mais da minha vida, porque eu já tive meus filhos, agora eu não quero mais saber disso não, eu quero me divertir de outra forma, né? Então, assim, eu acredito que da mesma forma, isso é um exemplo para mim, para pensar no envelhecimento, porque nós temos todos os dias, né, muitas referências. É importante que você faça isso para envelhecer bem, é importante que você faça aquele outro para envelhecer bem. Mas também nós temos muitas possibilidades de escolhas, né? Então, eu acredito que tem muito conhecimento sendo construído em torno disso, né? Conhecimento científico e de várias outras ordens, né? Sobre o que seria esse envelhecer, né? E eu penso também, assim, que, sem dúvida, eu acho que há uma mudança muito significativa, se nós olharmos para as nossas mães. Se eu olho para minha mãe com 60 anos e me vejo hoje com 60 anos, essa mudança é radical, assim, né? E ela está lá, viva com 90 anos, tem 30 anos a mais, não seria uma diferença tão significativa se fosse olhar, sim, mas ela é radical, assim, né? Então, eu acho que tem um investimento muito grande em pensar esse envelhecimento, né? E isso de todos os pontos de vista, não é só a questão estética, mas de saúde e várias outras coisas, especialmente, né? como você encara a vida, né? Uhum. Porque você falou da sua mãe. Você hoje aos 60 anos. A sua mãe aos 60 anos, ela não tinha essa mesma percepção de vida que hoje você tem. Uhum. Certamente que não. Até porque a realidade era outra, a vida era outra, o acesso era outro, né? Aos serviços de saúde e tal. Uhum. E informação também, que hoje a gente tem muita. Hoje a gente fala com muito mais clareza sobre menopausa, o que antes. A mulher era tabu, apenas sentia. Se escondia. E sofria calada, né? Hoje a gente grita que é horrível e que é péssimo e que a gente quer melhorar o nosso estado de saúde para enfrentar esse tipo de coisa, por exemplo, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade a mais em relação, por exemplo, às nossas mães. Sim, né? sim.
Agora, em relação à maturidade, a nossa geração foi obrigada a amadurecer mais cedo, diante de todas as dificuldades que a gente enfrentou na vida? Você falou que você veio de uma área rural. Eu vim da Baixada Fluminense, que também é uma área muito problemática. Então, a dor me ensinou a gemer. Então, eu sempre quis, assim, ser independente financeiramente. Sim. Então, eu sempre... Eu também. Eu a gente coloquei batalhou isso por isso, muito, né? muito, né? Não, isso coisa sem que, dúvida. de repente, a geração das nossas filhas... Não tem essa mesma percepção. preocupação. E eles são muito privilegiados, né? Porque eu lembro que na época que eu resolvi estudar, e assim, foi muito uma ruptura que eu tive, porque eu vi minhas duas irmãs mais velhas um pouco namorando e se organizando para casar. E eu estava com 16 anos e também já estava namorando. Aí, de repente, me dei conta, e muito em contato, assim, eu sempre que eu fui, na verdade, chamada pelas organizações coletivas de movimentos sociais, porque meus pais eram muito católicos e eu militava no Pastoral da Juventude, Pastoral Universitária e tal. E eu conheci algumas pessoas que começaram a me trazer outras informações, e eu lembro que eu fiquei, não, eu não quero isso não, eu não quero isso que as minhas irmãs estão fazendo não. E realmente eu fui uma ruptura na minha família. E como muitas mulheres da nossa geração que romperam, Um choque também. exatamente, que romperam. E por conta disso, assim, eu já tenho tempo de aposentadoria fazem 6 anos. Eu não quis parar de trabalhar, mas eu estou na UFRN porque eu comecei a trabalhar com 18 anos. Eu queria ser, isso que você falou, quero ser independente, né? Agora, eu acho também que na minha situação, que eu tive que me deslocar 600 quilômetros da casa da minha mãe para poder estudar, porque não tinha universidades próximas e tal, o que de fato foi muito importante para mim foram esses grupos coletivos. Então, eu acho que assim, era uma época em que a sociabilidade construída fora das universidades, essa possibilidade de se reunir, de marchar para trás, talvez, já nesse momento, né? Sim. E fazer muitas coisas, ela estava acontecendo na década de 80, né? Ainda a gente tinha muito medo, assim, muito receio de que houvesse repressão, mas nós conseguíamos já fazer muitas coisas, e isso tinha uma ênfase coletiva muito forte. Isso eu acho que para os jovens hoje faz falta. Tá? Eles são privilegiados porque eles conseguem, os jovens de classe média, né? Nossos filhos, eles ficam mais tempo com os pais, mas eles têm menos essa vivência coletiva que a gente teve naquela época por conta do contexto político-cultural mesmo. Ela desacelerou bastante, no meu entendimento. Ela diversificou, né? E eles têm muitíssimas opções, por exemplo, para buscar esse espaço de convivência, de sociabilidade. Tem mais tempo para estudar, tem várias outras coisas. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Exatamente. E a vida é mais individualizada, né? Aí a ênfase realmente que a gente caminha realmente para... Eu fico impressionada com a ênfase no indivíduo, né? E é isso que eu estava falando, que eu penso que na nossa geração, o coletivo, ele, pelo menos assim, quando eu converso com os meus colegas que fizeram universidade na mesma época e tal, ele era mais importante. Eu vejo isso, inclusive, como docente, ministrando aulas na pós-graduação, como a competitividade, como o individualismo, como essa ênfase no mérito, ela se acentuou ao longo dos anos, e isso eu, sinceramente, não acho nada interessante, tá? Porque eu acho que perde muito essa possibilidade de aprendizado que se tinha nos espaços coletivos para essas gerações, né? Quando eles conseguem criar grupos, né? Por exemplo, tem jovens que criam bandas, né? Outros grupos hoje eles criam grupos em torno dos jogos eletrônicos e tal. Exato. Às vezes eles conseguem espaços ainda importantes de convivência, mas eu acho que isso faz falta, sabe? Sim. Porque era nas universidades, pelo menos na universidade onde eu estudei, em Santa Catarina, nós tínhamos espaços em que aconteciam festas, que reuniam todos os cursos, e era dentro da universidade, era muita movimentação, era muito... Eu tinha clube de leituras, meus amigos se juntavam para ler e depois discutir o livro que leu, sabe? Isso então, tá voltando, sabia, tá né? voltando. Isso tá voltando também. Não tá voltando? Tá. Ai, que bom. Que bom, né? Que ótimo. Agora, uma coisa também que eu estou refletindo aqui, assim, é que nós vivemos essa vida completamente
analógica, né? Muito social, muito Sim, rica. E hoje a gente vive também, tem um acesso também à informação que antes a gente não tinha tanta, por exemplo, como o feminismo. A gente vê a geração Y também muito ativa, muito atuante, as meninas. E os meninos também, eu percebo isso pelo menos nesse recorte de amigos e amigas dos meus filhos. Mas hoje a gente também já tem mais consciência, porque antes a gente ia no impulso. Eu preciso de independência financeira porque eu não quero isso que a minha irmã está tendo, o que a minha mãe teve, o que a minha tia teve. Então, assim, a gente foi no impulso, mas hoje a gente tem mais acesso a essa informação. E a pergunta, Elisete, você acha que hoje nós, nessa vida contemporânea, isso tem nos ajudado também, nós da geração X, também a fazer outras escolhas, mesmo na maturidade? Não, eu acredito que sim. Eu acho que o acesso à informação e a possibilidade de criar espaço de discussão, ele é interessante em todos os momentos da vida, né? Tanto é que nós temos experiências de universidade da terceira idade que são extremamente exitosas, assim, do ponto de vista de fornecer acesso a pessoas a um universo de conhecimento e de participação mais ativa, né? Que elas não tiveram no decorrer da sua vida, né? Então, acho que sempre tem benefícios, né? Eu acho que a questão, assim, é que talvez isso que se chama maturidade, né? Que eu sou antropóloga, então eu gosto de relativizar, que é diferente para as pessoas de acordo com a sua trajetória, com a sua história, com o contexto em que viveu, né? Mas talvez tenha alguns indicadores também, né? E nós temos que considerar os contextos, né? Embora as experiências sejam individualizadas, né? Que são essas questões, por exemplo, relacionadas às possibilidades de tomar decisão, mas isso eu também acho que tem a ver com autonomia construída, né? E que talvez seja mais tranquilo para mulheres que são, digamos assim, que construíram essa autonomia ao longo da sua trajetória e que agora estão nesse exercício. Mas se a gente olhar para o lado, essa que é a questão para mim, né? Se eu olhar para o meu lado, eu vou encontrar inúmeras mulheres com situações completamente diferentes, né? Mesmo de classe média, ainda temos muitas mulheres que passaram a vida inteira como donas de casa, que não tiveram acesso e continuam não tendo, que reproduzem esses modelos, né? Sem falar na distinção de classe mesmo, das mulheres para quem essa questão da maturidade gera outras preocupações, porque se eu tenho lá os meus filhos tranquilos, né, com acesso à universidade, a boas escolas, os filhos estão envolvidos em situações complexas e, enfim, tem várias coisas que diferencia, né? Mas eu penso que, então, se a gente sempre fazendo esse recorte de classe média, que acho que é possível fazer esse recorte de mulheres que têm um capital cultural, que vivenciaram essa experiência e que tem, digamos assim, informações que olham a sua trajetória, né, e fazem dela memória reconhecida, se reconhecem nesse processo, eu vivi isso, essa foi uma referência importante, e esse outro, né, se a gente pegar esse grupo, né, eu penso que sim, que o que a gente chama de maturidade, ela coloca essa... talvez uma leveza maior, né? Eu também sou uma pessoa muito analisada, né? Então, eu me sinto muito tranquila. Talvez isso faça parte também, né? Como diz a Josimei, desse processo de estar sempre se pensando, né? Se conhecendo. Mas eu acredito que sim. Aí falando bem mais do ponto de vista de uma experiência pessoal, acho que sim, tá? Porque eu teria um pouco de dificuldade de falar do que outras mulheres veem como maturidade, porque acho que é bem... relativa, assim, é difícil. Mas eu insisto que as mulheres da geração X, elas têm uma força diferente das outras gerações. E eu insisto nisso porque você falou que veio da zona rural, você fala, eu sou branca, privilegiada, mas você veio de uma zona rural a 600 quilômetros da sua universidade. Eu vim da Baixada Fluminense, minha vida não era fácil, eu pegava trem todo dia para ir para a escola, entendeu? Não foi uma vida privilegiada. E eu também veio do interior. Você veio do interior, mas mesmo assim, a gente... Mas isso que você está dizendo, a gente não vem de situações privilegiadas, mas a gente batalhou. E não foi pouco. Não foi, não. Batalhamos muito. Mas a gente vive. Eu acho que também, talvez, dali vem a nossa força, né? Então. Mas assim, por isso que eu considero importante aprender com essas trajetórias. Sim. O que fez, né? Foi uma pergunta que eu me fiz no meu memorial.
o que me fez ficar num curso de ciências sociais. Ainda era ciências sociais, porque eu saí de casa para fazer psicologia, mas não fui aprovada no primeiro vestibular e já me encantei com as ciências sociais e fui fazer graduação muito, em né? ciências sociais. Exatamente. Daí eu fiquei me perguntando o que me fez permanecer na universidade a quase 680 quilômetros da casa dos meus pais. E o que tinha? Porque hoje a gente pensa muito nos estudantes, né? Nós estamos vivendo um momento que a universidade ampliou muito o acesso, né? E que aí acaba tendo uma grande quantidade de estudantes que vêm de situações muito vulneráveis, né? E a gente trabalha muito essa questão da permanência. Então, eu pensei sempre muito sobre essa permanência. Eu acho que sim, eu acho que tem uma força que vem desse processo, né? E quando eu penso em privilégio, Margot, eu penso na situação que eu vivo hoje. Sim. Porque, de fato, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, né? Nessa possibilidade de fazer escolhas, de ter uma estabilidade, de ter... É uma conquista? É uma conquista, né? Acho que tem um mérito de ter investido muito nisso, né? Mas é uma situação de privilégio, né? Perfeito. A gente está chegando ao final do nosso episódio. Antes da gente encerrar, a gente convida você e a quem está nos assistindo agora a conhecer um pouco da Academia Nova, que é a nossa parceira no nosso podcast. Solta aí. Vamos lá? Então, ela é nova mesmo, porque ela está instalando de nova. A gente foi lá, né, Ângela Bezerra? A gente ficou assim, ó, babando para malhar naqueles aparelhos, assim, instalando de novos. Então, a nova academia, ela fica no Rio Grande Mall, ali na Avenida Ayrton Senna, Nova Parnamirim, ali na divisa entre Natal e Parnamirim. Pegou a Ayrton Senna, é um shopping novo também, né, Ângela? Tudo novinho lá. Tudo uma delícia, novinho. Pra quem curte. Nossa, maravilhoso. Uma delícia. E aí, Elisete, a gente está encerrando agora. Você quer dar o seu recado final para a gente deixar esse recado para essas mulheres que estão nessa fase tão maravilhosa que é a geração X? Então, eu acho que, como a gente começou a falar, são várias situações, né? Mas talvez a gente possa, de fato, fazer uma referência a essa vivência, que foi uma vivência de muitas revoluções, aspas, tecnológicas, né? Do ponto de vista de acesso à informação e tal. E eu acredito, assim, que fazer o resgate dessa experiência com uma memória positiva, né, pode nos trazer muitos elementos interessantes, talvez, para a gente também deixar nosso recado, né, sobre o que é viver esses diferentes momentos da vida, né, porque com longevidade ou não, são etapas que as pessoas passam, desde sua formação, o período em que estão trabalhando, depois a aposentadoria, envelhecimento. Então, eu acredito que a gente tem, sim, muitas coisas importantes para trazer como sínteses e, de repente, dar nosso recadinho sobre essa nossa vivência. Sem Perfeito. dúvida. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa geração. Eu me sinto assim um pouco Forrest Gump, sabe? A gente passou por momentos assim, transições muito importantes politicamente, historicamente. Muito ricos, muito, né? Muito ricos. Muito. Que nos constituiu, né? Sim. E aí, para a gente encerrar, a gente traz sempre uma frase para a gente refletir aqui. E a que eu trouxe hoje é de Naomi Wolf. Uma cultura que valoriza a juventude acima de tudo é uma cultura que teme o poder das mulheres maduras. Oi! Recado aí, dado. Recado. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, Elisete Schwad. E ficamos aí com o convite de outras discussões a gente trazer aqui com vocês. Com certeza. Aguarde, que o próximo vai estar maravilhoso. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.